Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco mais esse devocional e mais esse dia, onde nós nos dedicamos à busca da verdadeira justiça. Afinal de contas, o mundo pergunta: justiça para quem, né? A quem advogar? A quem advogar? Como que nós enfrentamos a justiça quando a verdade ela está obscurecida em nossa própria vida? Quais são as dificuldades que surgem quando nós buscamos discernir a justiça em situações complexas e emocionalmente carregadas? Como que nós podemos encontrar justiça nesse tipo de situação? Que lições nós podemos extrair da Bíblia para aplicar nas nossas próprias decisões e busca pela justiça? Afinal de contas, quem foi que nunca foi injustiçado algum dia? Nós vivemos dias em que a justiça parece relativa. Nós vivemos dias em que parece que, ao falar a verdade, nós estamos mentindo. E a verdade doa e soa como hipocrisia. Mas a verdade, ela é verdade. A verdade, ela não precisa de justiça. A verdade, ela não precisa de justiça, porque ela é a verdade. Como nós podemos confiar, então, na justiça de Deus, podendo essa justiça nos sustentar quando nos sentimos perdidos e injustiçados? Em que aspectos a justiça divina se destaca em relação às nossas próprias noções de justiça humana? Eu vou repetir essa pergunta. Em quais aspectos a justiça de Deus se destaca em relação às nossas próprias noções de justiça humana, as nossas próprias noções? Vamos deixar o Espírito Santo responder todas essas questões para nós e vamos buscar a raiz, mantermos raiz na verdadeira justiça, na única e poderosa verdade, que é Cristo Jesus. Vamos buscar a justiça perfeita. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso de unidade. Ai, Jesus, buscamos em Ti a justiça que nós precisamos para trilhar esse caminho na nossa terra, tão difícil, que cada dia mais parece ser injusta para com aqueles que são justos. Pai, cuida de nós, nos livra do mal, do laço do passarinho, nos guia, Pai, pelas suas veredas de justiça, nos proporcionando o pão do dia de hoje. Cuida de nós, Pai, até a volta do Teu Filho Jesus. É o que nós oramos e é o que assim nós te agradecemos. Fala conosco, Pai, no devocional do dia de hoje. Amém. A leitura de hoje, ela está em 1 Reis, no capítulo de número 3, do versículo 16 ao 28. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e a ler diretamente dela. Se por algum motivo você não puder ter aí na sua mão uma Bíblia aberta, eu estou compartilhando a leitura aí na tela do seu celular, do seu computador, do tablet, de onde quer que você esteja acompanhando esse devocional. Quem vai fazer a leitura de 1 Reis 3, de 16 ao 28 é a minha tia Jane. Minha tia Jane, pode ligar, por favor, seu microfone, fazer a leitura para nós, tá bom? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do seu parto,
Também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa. Senão nós, ambas, naquela casa. E de noite morrera o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado. Dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no seu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vi. É meu filho, e teu filho é morto. Porém, esta disse: Não, não, por certo, morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Porque o seu coração se entristeceu por seu filho? E disse: Ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum o matareis. Porém, a outra dizia: Nem teu nem meu, seja, dividiu-me. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Amém. Glória a Deus. Que leitura linda, leitura maravilhosa, diretamente da palavra de Deus, né? Vou colocar aqui. Fizemos a leitura de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. E esse texto, que é conhecido de muitos de nós vemos duas mulheres trazendo uma questão diante do rei, né? O rei Salomão. Ambas reivindicavam um filho, né? A maternidade de um bebê. E, claro, sim, evidências claras de quem que era a mãe. A situação parecia, a situação parecia muito complicada de se resolver. Como provar de quem é o filho? Ainda mais numa época em que não tinha exame de DNA. Como provar, então, de quem era o filho? No entanto, Salomão, inspirado por Deus, teve uma solução. Essa solução foi extraordinária. Ele propôs dividir o bebê no meio, dando metade para uma mãe e a outra metade do bebê para outra mãe. E vamos dividir essa criança agora que parte ela no meio. A reação de uma dessas mães, então, revela a verdade. A mãe verdadeira, ela estava disposta a abrir mão dos seus direitos para salvar a vida do seu filho, enquanto a outra concordou com a divisão. Diante disso, Salomão lhe concedeu ali o bebê à mãe, que era óbvio ali que era de fato a mãe. Essa história não é apenas uma narrativa histórica ou uma historinha para encantar as pessoas.
ela é uma poderosa ilustração da justiça do nosso Deus. Às vezes, em nossas próprias vidas, nos deparamos com situações onde o justo é o incorreto. E a justiça ela está obscurecida. Onde somos injustiçados, quando nós deveríamos participar da justiça, termos a justiça ao nosso lado. E somos injustiçados, somos acusados indevidamente. Mas assim como Salomão, Deus tem o poder para discernir a verdade mais profunda no meio de toda essa confusão, de toda essa porcaria em que nós vivemos hoje. Porque esse mundo hoje ele é entregue ao mal, ele é entregue a Satanás. Satanás ele anda como um leão querendo alguém para tragar, para morrer, para ceifar vidas, causando discórdia, causando divisão entre as pessoas, causando tudo aquilo que é de mal. E hoje, o que nos deixa transparecer é que aquilo que é errado é o certo. E o que é certo é errado, não há justiça. A verdade não tem duas vertentes. A verdade, ela é a verdade. A verdade, ela não tem que ter justiça para a verdade, porque a verdade, ela só é uma, ela é a verdade. A justiça de Deus é incomparável, porque ele vê além das aparências, além do coração. Ele conhece aquilo que tem dentro de nós. E ele tem nos sondado as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos atos. Enquanto humanos, nossos julgamentos podem até ser, sabe, influenciáveis. De repente eu vou ser mais justo para quem me paga mais. Afinal de contas, para quem eu devo advogar? Eu vou advogar para a defesa ou eu vou advogar para a acusação? Como um advogado vai advogar a favor de alguém que cometeu um crime hediondo? Um homem estupra uma mulher, causa um mal terrível na vida de uma pessoa, é encontrado sêmen na mulher, é comprovado que esse sêmen era aquele homem, ele é culpado, todos viram, existem duas, três, cinco testemunhas de que aquele cara estuprou aquela mulher e ainda há um advogado que vai em favor desse homem estuprador para tentar livrá-lo da sua condenação. Que justiça é essa? Onde aquele homem não demonstra nenhum tipo de arrependimento, onde aquele homem, claramente, quando ele sai é liberto pela justiça do homem e ele vai estupra mais uma outra mulher. Ele é preso, é condenado de novo e depois sai e estupra. Que justiça é essa? Eu estou dando um exemplo, fora outros tantos. Como de um outro dia, eu fui ser testemunha de defesa de uma amiga minha, onde uma ex-funcionária estava acusando a empresa dessa minha amiga de trabalhar dando aulas, quando na verdade ela era recepcionista e nunca entrou numa sala de aula. E a testemunha de defesa, a testemunha de acusação, a testemunha, uma pessoa que ela levou para testemunhar a favor dela, mentiu em juízo, caiu em contradição na hora. E aí então houve justiça ali. Mas e se não houvesse contradição diante da testemunha?
Talvez o juiz tivesse sentenciado a empresa a pagar algo que era injusto. Só que os preceitos de Deus e a sua justiça são inabaláveis, são imutáveis. Assim como nessa história que nós vemos aqui, esse relato da parte da vida de Salomão, a justiça de Deus muitas das vezes se manifesta de maneira inesperada e surpreendente. Ele pode inverter situações e revelar verdades ocultas, restaurar o que foi perdido. Podemos confiar na sua justiça, na justiça de Deus, mesmo quando tudo parece sem saída. Mesmo quando tudo parece desesperador. Porque imaginar uma mãe pensando que o seu filho vai ser cortado ao meio por causa de uma injustiça, ou para se aplicar uma falsa justiça, só Deus, para resolver esse tipo de problema. A conclusão que nós podemos tirar disso tudo, meus irmãos, é que à luz da história desse relato aqui da vida de Salomão, nós somos lembrados que a soberania e a justiça de Deus é incomparável. Ele é o juiz perfeito. Ele é capaz de discernir a verdade em meio à escuridão. Nós possamos confiar em Jesus. Nós possamos confiar no nosso Deus. E sermos cheios do Espírito Santo para levar luz e sal nesse mundo onde há apenas escuridão na maioria das pessoas. Sabendo então que a justiça de Deus vai prevalecer, que nós possamos buscar a orientação de Deus e descansar na sua sabedoria, confiantes de que Ele é aquele que vai fazer todas as coisas ao nosso favor, com justiça, com verdade, porque a verdade só há uma. E que essa verdade nos traga paz e esperança em meio à incerteza dessa vida. Se você puder, mais uma vez, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito e maravilhoso Deus eterno, Pai, graças te damos, Paizinho, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é justiça nossa. A verdade. A verdade. Obrigado, Pai. Cuide de nós, nos livrando do mal, do laço do passarinheiro, Senhor. Nos guarda. Nos guarda, Senhor, até a volta do teu filho Jesus. Cuide de nós. Obrigado por ter até que você ter nos ajudado, Pai. Obrigado por ter falado conosco nessa manhã mais uma vez. Nos proporciona, Senhor, o pão do dia de hoje. Até a volta do teu filho Jesus. É o que nós oramos. E é o que assim te agradecemos. Amém. Amém.